isso para você, meu irmão. Porque Deus nos deu uma direção profética e nos enviou a esta cidade e nos mostrou a janela e a direção, tomou em nossas mãos e disse: este é o lugar em que eu te envio para estabelecer o meu reino. Como eu disse no início, não que aqui não tenha igrejas, há muitas boas igrejas neste lugar, bons sacerdotes e autoridades de Deus que também receberam a direção de Deus, mas de alguma forma Deus nos chamou e disse: é para lá que eu te envio, este é o oriente no teu ministério, e para lá você lançará as tuas flechas, não apenas uma vez, não apenas duas vezes, nem mesmo 3 vezes, mas por muitas vezes lançará a voz profética sobre aquela terra, até que o inimigo daquele lugar seja plenamente derrotado em nome de Jesus. Por isso esse é o propósito, por isso Deus nos envia aqui para auxiliar, para ajudar diante de uma direção profética de Deus a vencer, a destruir definitivamente a malignidade, as estratégias de Satanás, o domínio e o controle do inimigo sobre as famílias desta cidade. Assim temos sido enviados, e aqui nos manteremos lançando as nossas flechas proféticas, lançando a palavra viva de Deus sobre cada família, sobre cada criança, sobre cada adolescente, jovem, adulto, homem e mulher, sobre cada casa, sobre cada família em que Deus nos enviará. Iremos lá e lançaremos a nossa flecha. Aleluia. Mas o faremos contra o nosso inimigo, não contra nossos irmãos, porque Deus nos enviou com propósito. Deus nos deu uma visão, Deus nos deu uma direção, Deus nos deu uma voz profética, e sobre ela, ou posso dizer melhor, uma onda profética. Deus nos mostrou um mover profético sobre essa cidade, e deu uma pranchinha, né? Uma prancha na mão, assim: agora estão os seus pulos. E eu, irmão, rapidamente diz: eis-me aqui, Senhor, e mergulhei na onda. Apesar de eu não ser da igreja Bola de Neve, mas eu estou surfando na onda, crendo que Deus transformará vidas neste lugar. E se Deus vai usar a minha vida, eu disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, como guerreiro de Deus para lançar flechas, como profeta do Senhor para anunciar um tempo novo sobre esta cidade, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E como hoje eu tenho o privilégio e a alegria, por isso que eu disse que os pastores do Dourado me deixaram levinho. Fiquei leve, irmão, porque ele me abraçou e disse assim: meu irmão, estou contigo, vamos que vamos fazer algo, né? Eu falei: ó, pastor, o líder do conselho, pastor, estamos com você. Então já não me sinto sozinho, irmão, porque a pior coisa que tem é você caminhar sozinho. A pior coisa que tem é você achar que é capaz de fazer algo sozinho. Não dá para fazer. Você precisa estar junto do corpo. Você precisa fazer parte do corpo, para que os céus se abram, por exemplo, para a tua casa, para a tua família, para a tua cidade, para aquilo que você deseja. Você precisa caminhar junto. Jesus não enviou nenhum dos seus discípulos sozinho. Ele diz: vá 2 em 2. Ninguém anda sozinho. É uma hipocrisia, desculpa do termo, achar que eu tenho poder e autoridade para fazer. Nem Jesus andou sozinho. Logo no início do seu ministério, do seu chamado, o próprio João Batista enviou discípulos para andar com ele. Não andou sozinho. Mas Jesus não andou sozinho. Ele estabeleceu 12 homens ao seu lado, apoiadores, que caminhou lado a lado com ele, que acreditaram numa visão, uma direção profética de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo, para mudar e transformar todo o povo, para quebrar a religiosidade de seus dias, estabelecer uma reconciliação perfeita entre o homem e Deus, e assim estabelecer a sua igreja sob uma direção profética de evangelizar todas as casas, e porta a porta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Já para o teu irmão aí também sonolento, diga para ele: Deus vai usar você, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para não dizer que eu li a Bíblia, que eu não li a Bíblia, porque eu não falo assim: pastor, nem li a Bíblia.
Eu vou ler aquilo que você entender tudo que eu estou dizendo. Abra seu livro, sua palavra aí, a palavra de Deus, a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. Quero te dar esse exemplo, exatamente aquilo que Deus nos enviou para fazer. Achou aí, querido? Marcos capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 2, versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém, irmão? Até que tá bom. Glória a Deus. Quem já tinha ouvido esse texto? É muito conhecido, né, irmãos? Texto muito conhecido. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas importantes, que tem muito a ver com o enviar de Deus no nosso ministério, desta visão sobre a cidade de Indaiatu, e que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Havia um homem em extrema necessidade de um milagre. Quem não precisa de um milagre? Todos nós, né? Todos nós precisamos de um milagre. Mas esse homem realmente precisava de um mover maior, porque as suas dificuldades eram terríveis. Ele não conseguia se mover sozinho, ele precisava de ajuda, né? E aí eu peço para que você faça uma pequena reflexão. Quantas pessoas você conhece que não estão conseguindo sair, por exemplo, da depressão sozinhas? Quantas pessoas você conhece que estão envolvidos nas drogas, na bebida, que estão envolvidos em malignidades, prostituição? Quantas pessoas você conhece, queridos, se você parar para pensar, talvez até muito próximo de você, na sua família, no seu vizinho, que estão precisando de uma ajuda, de alguém que vá até eles e leve a eles a oportunidade de conhecer a Cristo? Quantas pessoas nessa cidade ainda precisam, amados, de estar diante do Senhor Jesus, para que os seus pecados sejam perdoados? Talvez nós mesmos, por que não? Precisamos estar todos os dias na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mas de uma forma tão tremenda, e eu posso te dizer isso com tranquilidade: alguém, você não vem na igreja sozinho, pode até ser, de repente eu acho alguém aqui que passou um dia na igreja de crente, passou, oi, que igreja bonita, eu vou entrar nela. Alguém aqui fez isso? Alguma pessoa chegou para você e falou assim: você precisa de Deus, você precisa conhecer Jesus, você precisa ter uma experiência, porque você talvez esteja vivendo um momento difícil, um momento bom, mas você precisa conhecer o Filho de Deus, porque nele está a sua salvação. Deus usou uma pessoa para te anunciar Jesus, sim ou não? Quem foi? Alguém um dia chegou para mim e falou assim: você precisa ir num lugar onde falam de Jesus. Tá certo que era um aniversário, eu fui mais para comer do que Jesus, mas tudo bem. Mas alguém falou: olha, Jesus aqui é o lugar. E ali eu tive minha experiência com Deus. Portanto, amados, o que nos mostra esse texto de uma forma bem simples é que 4 homens entenderam que aquele paralítico precisava de um milagre, e o milagre estava muito próximo. Se apenas um daqueles homens, se apenas um tivesse pensado desta forma, será que ele conseguiria levar este homem até o teto, abrir o teto e descer até Jesus? Não faria. Precisou de 4. Por isso precisa de muitas igrejas, por isso precisamos de muitos pastores, por isso precisamos de muitas direções de Deus, para que juntos possamos levantar aquele que precisa. Precisamos dar as mãos para que essas pessoas tenham o privilégio que nós tivemos, se achegarem diante do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que a comunidade de família cristã nessa cidade é apenas uma dessas pessoas, apenas uma delas, que entendeu que
em algum cantinho e falar: não, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos levar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos levar essas famílias aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos lutar e vamos confrontar o que precisa ser confrontado, para que as vidas tenham experiências com Jesus. Mas mais do que isso, nós vamos abrir o telhado, nós vamos abrir os céus. Telhado não é aquilo que impede, aquilo que pode, é verdade, você pode olhar, mas nesse momento, não só a multidão impedia, mas o telhado também impedia. Há muitas pessoas que impedem outros de vir a Cristo. É verdade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O quantas vezes ela foi empurrada, o quantas vezes a multidão a afastou. Ou do cego Bartimeu que gritava por uma oportunidade, os próprios discípulos falaram para ele: fica quieto, você está gritando com o mestre, para de gritar. Há uma grande multidão que impede as pessoas de chegarem a Cristo. Há grandes impedimentos, laços de morte, de destruição, palavras de sentença e desânimo que impedem as pessoas de chegar. E o papel que Deus nos faz tomar nesse tempo, como igreja, é pegar essa marca e levantar as pessoas e conduzi-las a Cristo. Juntar forças com todo a diretoria ou as autoridades eclesiásticas, essa é uma melhor palavra, com todas as autoridades eclesiásticas dessa cidade, chamados com o propósito de Deus para ganhar vidas para Cristo. Só isso, irmão. Só que tem mais alguma coisa que precisa ser feita, que eu quero também dizer nessa passagem muito simples, né? Muito conhecida. Um dos obstáculos era abrir o telhado. Para mim tem um significado importante isso, porque a glória de Deus vem do alto, o milagre vem do alto, e a luz precisava descer naquele telhado. Eles não somente abriram aquele telhado para que o homem pudesse chegar aos pés de Jesus, mas eles abriram os céus para que a luz de Deus descesse aquele lugar. Eles abriram o espaço para que o milagre pudesse acontecer. Esse também será o nosso papel. Nós vamos abrir os céus deste lugar. Nós vamos ativar a ação profética de Deus sobre as famílias dessa cidade. Nós vamos orar, vamos interceder, nós vamos clamar, nós vamos às ruas, nós vamos aos lugares que Deus nos enviar, mas nós vamos salvar vidas para Cristo. Nós vamos anunciar a ressurreição de Jesus e vamos dizer, como eu quero dizer para você hoje: Jesus Cristo é o único caminho, nele está a verdade, nele está a vida. Nem nada e nem ninguém poderá te levar à presença de Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo, que vive, e nele está a ressurreição e o poder de Deus. Por isso nós vamos conduzir cada vida, cada pessoa que aqui chegar, não a uma denominação, não ao nome de um pastor, não a um cargo de um homem, não a mim como pastor, esses pastores que eu mostrei a vocês. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é conduzir cada vida que adentrar por esta porta aos pés do Senhor Jesus. Aqui não pregamos placa, não pregamos homem, aqui pregamos a vida de Cristo, porque nela está a salvação. Somente em Cristo há salvação. Não anunciamos homem, não anunciamos placa, porque você vai chegar lá no céu e vai falar o negócio seguinte: Pedrão, será que Pedrão vai estar lá? De repente vai estar lá, assim: e aí, Pedrão, o negócio é o seguinte, ó, eu estive naquela igreja, daqui a minha carteirinha da igreja, a comunidade lá, então não é igreja, a comunidade. O que você fez em toda a tua história com o nome do meu Filho Jesus Cristo? Essa será provavelmente a pergunta. O que você fez por ele? Você visitou os necessitados, os presos, os enfermos? Você anunciou a salvação? Você cumpriu os propósitos de santidade? É isso que nós temos. Não é uma placa de igreja, não, irmão. Por isso nós estamos vindo diante de uma direção profética de Deus, para agarrar nessa marca e lutarmos e nos esforçarmos em Deus, para levar essas vidas aos pés do Senhor Jesus.
É isso que eu desejo, amado. Porque eu digo para você assim, algo que uma vez eu ouvi um pastor dizer, eu sempre falo isso na verdade, os irmãos lá de tu sabem que eu repito isso muitas vezes. Eu digo que 5 minutos na presença de Jesus transformará a tua vida tão profundamente, do que você ficar 50 anos dentro de uma igreja e nunca se chegar a Cristo. Porque há pessoas que estão anos e anos na igreja, mas ainda não se renderam aos pés de Jesus. Estão vivendo a religiosidade, estão vivendo a idolatria de um homem ou de uma placa, mas não tiveram a experiência de estar face a face com o Senhor Jesus. 5 minutos, se eu conseguir, pela graça do meu Deus, conduzir a tua vida para estar face a face com Jesus, eu sei, com todo o meu ser, que você jamais será a mesma pessoa. Haverá uma transformação tão profunda na tua alma e no teu ser, que você jamais o deixará, ainda que haja erros e fraquezas na tua alma, mas você jamais deixará o Senhor Jesus, porque Ele será a razão da tua vida, Ele será o teu estilo de vida, Ele será o ar que você respira. E você poderá dizer, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somente aquele que chega aos pés de Jesus recebe o milagre. Somente aquele que é colocado aos pés de Jesus recebe a cura, recebe a vitória e a salvação para a eternidade. Por isso você precisa estar aos pés de Jesus, meu querido. Por isso você precisa mergulhar na presença do Senhor Jesus, porque Ele tem um milagre para você, assim como Ele tinha um milagre para esse paralítico. Deus tem um milagre para você, em nome de Jesus. E nesta noite Deus está abrindo os céus neste lugar. Amém? Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, diga assim: Deus está abrindo os céus para você hoje. Amém? Você precisa ir aos pés de Jesus, porque os céus já estão abertos. Você crê nisso, irmão? Deus tem um milagre para a tua vida. Deus nos deu autoridade e direção profética para liberar sobre este lugar a unção e trará um milagre para você, porque Jesus está neste lugar. Amém? Eu quero orar por isso, para nós encerrarmos. Já avancei no horário, mas eu quero orar para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. E eu espero ter feito compreender